O que a não maternidade nos traz? Hello, nenas! Estamos aqui, então, no nosso bate-papo de outubro de 2023, para dar continuidade aí às nossas rodas de conversa. E sempre é muito produtivo, né? A gente sempre troca muita ideia, sempre surgem experiências, novas impressões. E a gente está com um grupo aqui de nenas que já participam e de duas novas integrantes aí também, né? Então, sejam todas bem-vindas. E é isso. Então, assim, eu queria saber agora, bem começar mesmo. Eu não vou falar nada no início dessa vez, né? Às vezes eu já começo falando. Eu queria saber de vocês, assim, em relação à não maternidade, o que que vocês acham que a não maternidade nos traz? Depois eu falo aí minhas contribuições. Ah, Posso vai, tá. começar? Ah, pode começar, Ana Flávia, é isso aí. Vamos lá, pode falar. A não maternidade me traz tranquilidade, me traz flexibilidade, me traz liberdade. A não maternidade, sei lá, me deixa mais útil. É até forte dizer isso, mas me deixa mais útil, me deixa mais despreocupada em não ter nenhum ser. Que vai precisar da minha atenção, do meu cuidado, do meu apego, de forma como regra, entende? Como regra. Eu não tenho essa regra para mim. Então, a não maternidade é minha liberdade. Eu acho que a minha maior definição da não maternidade é minha liberdade. Em poder ser quem eu quero, ir para onde eu quero, não me preocupar, sei lá, liberdade. Ana, tu fala da onde? Eu Desculpa. falo de Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso, muito bem. Quando tu te refere ali do se sentir mais útil, tu fala em que sentido, assim, ser... De eu poder fazer várias coisas, porque se eu tivesse filhos ou se eu pensasse nisso, a metade da minha vida seria para essa pessoa, seria para esse novo ser. Então, eu sem um ser, eu posso ser mil e uma coisa. É nesse sentido, sabe? Eu posso ser mil e uma coisa, sem, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho alguém em casa para eu cuidar. Ah, eu não posso entrar em tal projeto porque eu não tenho com quem deixar. Então, eu me relaciono nesse sentido. Uhum. E tu vê algum aspecto, assim, mais desafiador na não maternidade ou não? Nossa, diariamente, assim. Aí, não é inviabilidade, a, a não validação, eu acho. A não validação. Quando eu verbalizo isso, é algo que me incomoda quando alguém, nossa, seja tal em tal idade, já, principalmente pela profissão. Eu sou psicóloga e tenho essa vertente de vida desde a adolescência, de não maternar. Então, já era assim, é uma fase. Você está muito nova. Quando você crescer, quando você formar, a sua cabeça vai mudar, você vai ter um novo pensamento. E por uma questão religiosa também. Tem que deixar filhos, tem que deixar sementes. E tudo isso para mim não passava de uma bobagem, uma balela. Eu falei, cara, não é possível que eu vou mudar. Não, eu não me vejo. E aí hoje, quase indo para os 30 anos, já formada há 5, eu só tenho mais certeza, entende? Uhum. Então, eu acho que a não validação, não que a gente procure, mas assim, é ruim. Tá toda hora a gente tentando se validar como mulher e não como mulher apenas, entende? Sim. E tu, né, com quase 30 aí, ainda ouve isso, vai mudar de ideia. Imagina a Vitória ali, que tem 21zinho. Vitória tá aqui com a gente Vitória, desde os 19, ela tá aqui com a gente, ou 18, nem me lembro, já faz um tempo aí que a se Vitória. prepare, Vitória, se prepare. E pra Eu ti, já sofro já, né? Porque eu tô conhecendo uma pessoa, né? Aí eu perguntei a ele, né? Sobre ter filhos e tal. Ele falou, mas tem que deixar o fruto. Eu digo que eu sou árvore para dar fruto, mas brincadeira. Eu sempre disse que eu não quero ter filhos e pergunto por quê, questiona Sim. a sua escolha.
e a pessoa tem que estar sempre se explicando. Cansa demais. Então, para ti, Era a muita. segunda maternidade te traz canseira, né? No caso de ter que estar se explicando para as pessoas também, É, né? Tem um lado bom e tem um lado não, né? Que é chato, que não é legal. verdade. Mas assim, É, dentre que a, coisas que tu acha que a não maternidade traz, o que tu a Ana considera? falou tudo que tem que falar, né? Traz liberdade, hashtag liberdade. E eu gosto de fazer minhas coisas, faço artes marciais, karatê, jiu-jitsu. Aí eu quero fazer o Muay Thai. Aí uma pessoa falou assim: Vitória, tu quer abraçar o mundo, tu quer fazer um monte de coisa. É o que a Ana disse: ser útil, funcional, poder experimentar, sair a hora que quiser, sem se preocupar. Ah, eu amo minha vida. E é isso. Mais alguém quer trazer aí? Fala, Rose. Aproveitando o gancho da Ana, né, com relação à profissão, então eu passo por isso também. Eu já tenho 30 redondo e eu tenho 4 anos de casada. Eu tenho 9 anos de profissão, eu sou advogada, atuo muito no direito de família, né? Geralmente eu às vezes ali do lado masculino. Então, sempre que tem ou divórcio ou caso de alimentos, é sempre a pergunta que eu ouço, né? Mas você é mãe? Você tem filhos? Né? Então, assim, é uma coisa que realmente incomoda ali dentro da profissão e é irrelevante para qualquer caso que eu atue ou que a doutora Ana atua, né? A nossa vida pessoal particular não tem nada a ver com nenhuma questão da nossa profissão, mas realmente é algo muito chato, assim, né, de se falar. E quanto aos benefícios, são inúmeros. Né? São tantos benefícios que eu não sei, se eu for listar aqui, a gente vai passar a noite toda. Mas uma coisa, assim, resumindo, é que eu amo a minha vida sem filhos. Eu amo, eu sou apaixonada na minha casa, no meu marido e na minha cachorra. E é só, eu só quero isso. Eu não quero ninguém na minha casa me esperando para fazer comida, ninguém chorando, ninguém me esperando em escola, levar ou buscar ou dar satisfação. Não, eu amo a minha vida do jeito que ela é e vai para o YouTube, né? Então, deixa eu moderar as palavras aqui para não ofender ninguém que vá depois. Mas assim, são infinitos benefícios. Quando eu namorava com meu marido, eu lembro que ele já falava assim: eu vou escrever um livro que fala assim, 100 motivos para não ter filhos. Então, lá no nosso namoro, há 7 anos atrás, a pauta do nosso relacionamento já era esse. E hoje, com 4 anos de casamento, nós somos muito felizes e só temos mais certeza de que, de fato, nós sim seremos um casal sem filhos, independente da opinião de qualquer pessoa que seja. Obrigada aí pelo depoimento. Tati, Carol. A Tati, Bom, acho boa que noite a não. todas. Opa! A Boa Tati noite. tinha congelado, mas não, ela estava paradinha só. Meu nome é Carolina, para quem não me conhece, eu também sou advogada, moro em Curitiba, sou laqueada, sou esterilizada, né? Que eu falo que o meu procedimento é laqueadura, mas não é, é a força do hábito. Eu fiz uma esterilização voluntária esse ano pela antiga lei 9263, e eu sou muito realizada também. E quando a gente fala sobre o que a não maternidade traz, a gente fica naquela dicotomia entre o bom e o ruim, né? A não maternidade, ela traz uma situação que a gente não conversa muito, mas que é super importante, que é sobre a violência simbólica que a mulher sofre, né? As pessoas não querem que a gente tenha, as pessoas não querem reconhecer a nossa figura de não mãe perante a sociedade. A figura de não mãe perante a sociedade é como se fosse uma afronta, é como se fosse uma ofensa, né? Sobre os nossos próprios corpos, sobre as nossas próprias existências. É importante também falar sobre isso, porque o índice de mulheres que não querem, que não se reconhecem mães, que não querem maternar, ele vem aumentando, ele vem subindo. E quando a gente se pergunta o porquê,
Muitas vezes, a maioria das vezes, tem artigos maravilhosos no Google Acadêmico que fala sobre isso, porque as mulheres elas encontram na não maternidade uma realização, um desenvolvimento, uma autonomia sobre os próprios corpos. A gente já vem falando sobre isso já há uns encontros, né, Niri? A identidade feminina, ela está sendo quebrada, aquela identidade sobre a maternidade, sobre a família, a feminilidade da mulher, ela está sendo buscada no sentido de entender a própria existência nesse mundo, seja no mundo profissional ou pessoal, e estando cada dia mais em pauta, né? Mas eu não vou falar só da parte ruim, tá? Porque senão ninguém, senão ninguém vai querer falar. Eu vou pedir o máximo respeito aqui para falar sobre uma questão pessoal minha. A não maternidade me trouxe reconhecimento. E não o social, porque o social a gente já sabe que a gente não tem. E talvez vai demorar muito para a gente ter ainda. E acredito que nunca vamos conseguir, porque as mães não conseguem o reconhecimento social na qual elas precisam, na qual elas necessitam, né? Mas o reconhecimento em ser dona da minha vida, no reconhecimento de eu ter o meu poder próprio de escolha, no reconhecimento de eu saber as responsabilidades que todas as escolhas que eu tomo pela minha vida eu vou ter, né? Então, essa situação, essa escolha da não maternidade, ela me trouxe muitos assuntos que reverberam em todos os lastros, em todos os setores da minha vida. Eu escolhi não ser mãe, então eu consigo. Quando esse direito me foi confirmado em razão da esterilidade, a minha vida ela ficou muito mais fácil, parece, sabe? Ela ficou muito mais objetiva, porque eu já tinha aquela ideia da não maternidade, foi confirmada através da esterilização. Então, as outras áreas da minha vida, eu tive um pouco mais de... Eu me atento muito mais às outras áreas, sabe? No sentido de eu sou uma mulher não mãe, esse tipo de situação não me cabe, aquele tipo de grupo eu não gosto, o tipo de relação, seja matrimonial, seja uma relação amorosa, tem que ser assim, sabe? Então, ela me permite uma autonomia muito grande, tanto na minha vida pessoal de não mãe, quanto na minha vida profissional. Ela me dá um espaço geográfico muito maior, que eu acho que dá para muitas mulheres, inclusive, né? É isso. Nossa, gente, eu falo demais. Meu Deus, se acostume. Gente, não peçam desculpa por falar, tá? A gente está aqui para conversar, colocar, a gente se reconhece uma nas outras, né? Então, tudo isso aí que vocês já falaram já está aqui na minha caixinha, né? Enfim, é bom a gente ter essas trocas, né? Tati. Eu tava com saudade, que eu não pude vir no último. Ei, gente, boa noite. Aí eu vou escutando, assim, eu gosto tanto de escutar vocês. O que que eu acho que a maternidade me traz? Primeiro que eu acho que é um grande engodo a gente achar que a maternidade vai trazer uma completude e que a não maternidade não vai trazer essa completude, porque eu acho que a completude ela não existe para ninguém, né? Assim, então a gente vai estar sempre nesse ponto de divisão, de dúvida, de angústia, de questionamentos, essa história de associar a maternidade com completude, eu acho que é um grande engodo, assim. Não que a gente, mãe também, que a maternidade não vai trazer a completude, a não maternidade também não tem completude, porque a completude não existe, ela é da ordem do impossível, assim. Mas, assim, pelo meu percurso, o que eu vejo é que a não maternidade me trouxe realizar sonhos, assim. Realizar sonhos que eu tinha, que eu acho que com a maternidade não seria possível, porque eu já falei que um monte de vezes, já participei várias vezes desses encontros, mas para quem não conhece, eu fui, não é igual a Carol, não, e a Vitória, que tinha essa decisão, sabe? Pronto, assim, eu fui amadurecendo à medida em que as coisas foram acontecendo, né, que eu fui entendendo esse processo, né, assim,
da não maternidade, que eu fui assim enrolando até o último minuto do segundo tempo, aquela questão do relógio biológico, aí numa hora eu te falo, gente, eu tenho que resolver, e aí que eu fui parar para pensar e tal, e eu fui entendendo. E eu acho que todo esse processo já diz de alguma coisa, né? Assim, já dizia, já eram sinais que eu estava, né, construindo, que não tinha tanto a ver comigo esse ponto da maternidade, assim. E eu tinha sonhos que não iam ser viáveis manter junto com a maternidade, questões financeiras possíveis, logísticas, né, assim, de várias coisas. E aí, exatamente quando eu estava na época de definir, assim, que aí ou eu ia investir nisso, de tentar a maternidade ou não, que eu falei, não, gente, eu tenho outros sonhos, inclusive sonhos que eu realizo, de morar fora, de viver viajando, né, assim, de possibilidades. Aí ele me perguntou, você está em trânsito? Na verdade, eu vivo em trânsito, né? Assim, eu vivo viajando, que era um sonho antigo. Então, eu acho que me trouxe isso, assim, essa possibilidade de realizar coisas, né, assim, os sonhos que tinham muito mais a ver, né, assim, eu vi um podcast até acho que foi na página, falando sobre que a Ana Paula Padrão, falando sobre a não maternidade, né, aquela jornalista, e ela começa o podcast se perguntando, né, assim, se a gente vai pensar se a gente vai ser mais feliz daqui a um tempo com a maternidade ou não. E eu falei, gente, é exatamente isso. Hoje eu tenho certeza que eu sou muito mais feliz não sendo. Eu acho que eu cairia naquele ponto das mães arrependidas. Mas é isso que a gente está falando, não são todos flores, não são tão completude, às vezes me dá um certo medo em relação, ao único ponto que eu fico é um medo em relação à questão da velhice, daquela história, né, assim, daquele ponto do futuro, como é que isso vai ser planejado, eu tenho uma família super pequena, então fica, será que vai ter, né, se eu tenho um amigo que fala assim, vai fazer amigos que eu sei que filho não é para poder cuidar, né? Eu não acho que filho é para cuidar, mas dá um certo receio, assim, às vezes. Porque, ainda mais que eu tenho um percurso, eu não fui cobrada, sabe? Por família, por mãe, pai, por marido, por nada disso, assim. E eu acho que essa cobrança é muito mais interna. Porque é isso que a Carol fala, a coisa é tão projetada, o negócio é tão dentro da gente, que às vezes a gente não precisa dessa voz externa para poder falar, né? A gente mesmo fala pra gente, a gente mesmo vem com esse superego, né? Assim, de alguma forma querer penalizar, alguma coisa assim. Então, eu acho que tem isso. Eu acho que a não maternidade me trouxe isso, essa possibilidade desses sonhos e esse medo que eu vou desconstruindo cada vez mais também com os nossos encontros, pensando nessas possibilidades que a gente vai, né, assim, vai trazendo, vai trocando, vai falando, e também vai sendo desconstruído esse medinho, assim. Então, eu acho que, sem dúvida, eu estou muito melhor hoje. Então, temos uma Nena entrando agora, que é a Priscila. Eu acabei de admitir, ela vai entrar, né? Mas, assim, concordo com tudo isso que vocês falaram, né? Muito parecido com o que eu vivencio, que eu considero que a não maternidade me traz. Que, na verdade, assim, esse título, né? O que a não maternidade traz? Isso é muito subjetivo também, né? Porque para uma pode trazer um senso de libertação imenso, para outra pode trazer angústia, esse medo do futuro, do como vai ser, né? Mas eu, assim, alguns pontos agora que eu fui pegando das falas de vocês, né? Essa questão da completude, né? Isso é uma coisa utópica mesmo, né? A perfeição, a completude, ela não existe. Claro que a gente está sempre em busca de estar o melhor possível, né? Mas essa questão de estar completa, né? É uma coisa também, para mim também, acho que sou meio utópica, eu diria mais, eu apostaria mais na palavra integralidade, né? Tipo assim, da gente estar confortável com tudo que a gente é, com tudo que a gente não é. E isso tudo faz parte de uma integralidade, não é uma completude, mas é uma coisa que integra o nosso contexto, a nossa vivência, né? E eu acho que é isso também, a não maternidade, para a gente trazer tudo isso que a gente está trazendo aqui nas nossas falas, a gente precisa de muito autoconhecimento. Então, eu acho que uma das principais coisas que a reflexão sobre a não maternidade me trouxe, daí eu falando sobre a Niriane, né? Não posso falar por vocês, mas também são coisas que eu identifico em algumas pessoas, nas pessoas, né?
é o autoconhecimento, porque o padrão é não pensar, é simplesmente seguir o fluxo, ser mãe, né, sem se questionar se aquilo realmente faz sentido para si, se é uma coisa que a gente deseja ou não, né? Então, eu acho que o caminho inverso, que é a opção pela não maternidade, ela exige um esforço reflexivo muito grande. Até porque, tipo assim, a Vitória e a Carol são pessoas que a vida toda já têm em si, assim, essa não vontade de ser mãe, né? Eu também passei pelo que a Tati passou, não sei da Ana Flávia, a Rose, a Priscila, mas eu passei por aquela reflexão, tá, eu vou ser mãe ou não vou ser mãe? Aí eu me imaginava como mãe, me imaginava como não mãe, eu acho que eu seria Desde uma... adolescente já era o não. Desde adolescente já era o não. Então, tem gente que já tem essa certeza, né? Mas tem gente que passa pelo caminho e precisa de muito autoconhecimento, muita autoobservação. A terapia ajuda, né? Caminhos assim que nos ajudem a. Até livro de autoajuda ajuda, sabe? Dependendo do grau de profundidade que tu consegue. Às vezes, uma frase que a gente lê dá uma virada de chave, em alguma perspectiva, né? Me aconteceu muito isso assim nesse caminho. Eu fiquei, sei lá, uns 4 anos pelo menos refletindo se eu ia querer ou não ser mãe. Então, acho que uma coisa que me trouxe muito esse caminho da não maternidade foi autoconhecimento, e isso respingou para todas as outras coisas da minha vida. Porque daí eu comecei a compreender o que era importante para mim, o que eu valorizava, do que eu não abro mão, o que eu não tolero, o que para mim seria difícil, complexo, me traria angústia, frustração, sei lá, ansiedade, sofrimento. Então, tudo isso eu aprendi com essas reflexões da não maternidade, mas que se estendem para todas as outras áreas da minha vida, porque eu já sei o que é importante para mim. E isso permeia qualquer outra coisa que eu for viver, né? Também, deixa eu falar aqui sobre. Eu fui anotando, tá? Tô com um caderninho que vocês estão falando, tô anotando o que vocês estão falando. Negócio da violência simbólica que a Carol traz, que nem tudo são flores, né? Para mim, o caminho da maternidade trouxe muito mais benefícios do que desafios e problemas. Se assim não fosse, eu seria mãe, né? Mas, assim, a gente sofre, sim, essa violência simbólica que está muito atrelada à violência de gênero, né? Porque toda essa questão da construção social, patriarcal e tal, que a gente vive. Então, apesar de eu não ter sofrido grandes críticas ou questionamentos dos meus familiares, meus pais ou familiares próximos, eles sempre foram muito respeitosos, né, com a minha decisão. Eu já ouvi coisas de pessoas aleatórias, assim, que chegam na vida, né? Às vezes te conhecem no dia e já soltam uma pérola, assim, achando que podem dar pitaco ou julgar a tua vida, né? Mas isso faz parte dessa violência simbólica, né? Que faz parte desse sistema maior de maternidade compulsória, que a gente ainda não conseguiu se livrar, mas eu acredito que aos poucos, como a Carol trouxe também, o número de mulheres que vem optando pela não maternidade está aumentando, né? Porque as mulheres estão ganhando mais espaço, estão ganhando espaço que já deveria ser, né? Não só para mulheres, as pessoas, de modo geral, deveriam ter seu espaço, independentemente de ser homem, de ser mulher, de ser qualquer gênero com o qual se identifique, né? Então, eu acho que na sociedade, aos poucos, está sendo construído esses espaços para as individualidades, para a natureza pessoal. Ainda temos um longo caminho, né? A gente sabe que está recém no início, mas já são pequenas conquistas, assim. E eu acho que espaços como esses que a gente cria de diálogo também ajudam outras pessoas a pensarem que não precisa ser daquela forma, né? Existem outras possibilidades, a gente tem cada vez mais opções no mundo, né? A tecnologia também propicia muitos outros tipos de encontro, muitas outras espécies de construção de propósito, né? Hoje, se eu quiser, eu posso ajudar virtualmente uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, né? Se eu sou psicóloga, como a Ana Flávia, né? Eu posso atender alguém que está lá do outro lado do mundo, eu posso fazer trabalho voluntário, eu posso... Então, assim, o mundo está em expansão. E eu acho que quem ficar parado no sempre foi assim, vai ser atropelado em algum momento, né? E
E vai ter espaço para todo mundo, né? Eu sou otimista, assim, nesse sentido, assim, vai chegar um tempo que as pessoas vão parar de questionar essa nossa decisão pela não maternidade, né? E outros aspectos também. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. A Ana trouxe ali, né? Tranquilidade, flexibilidade, liberdade, se sente mais útil, despreocupada, sim, né? Porque às vezes as mães ou as pessoas falam, ai, mas ter filho nem muda tanto a vida, eu faço o que eu quero, eu sou livre. Cara, não é. Não é que não seja livre. Não tem o mesmo grau de autonomia de uma pessoa sem filhos. E uma pessoa sem filhos, assim também, que eu falo na média, tá, gente? Tem gente que não tem filho, mas tem muitas responsabilidades em cima de si, né? Ou, sei lá, cuida dos pais, ou, né, tem alguma outra carga de responsabilidade, né? Mas que seria muito maior se tivesse filhos, né? Então, quanto mais gente está na equação, a gente tem que negociar, tem que estar atento, tem que cuidar, tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que dar tempo, tem que dar dinheiro, tem que dar um monte de coisa. Então, essa história de que ser mãe não muda nada, que continua fazendo o que quer, pode até ser que a mulher consiga, mas não com o mesmo grau de autonomia que tem uma mulher sem filhos. Então, essa é uma das benesses, né? E eu não estou falando aqui que um caminho é melhor ou é pior do que o outro. Não é isso, porque na maternidade também tem muita coisa boa, que as pessoas encontram seu propósito ali dentro. O intuito aqui do Não Nasci para Ser Mãe não é fazer uma apologia à não maternidade, achar que as mães são erradas, que ter filho é errado, não é isso. É ter o poder de escolha e ir ao encontro do seu propósito, independentemente se seja ter filhos ou não ter, e se respeitar isso, né? Então é isso, gente. Já falei mais aqui também. Abra a palavra aí para quem quiser contribuir. Faltou Priscila. Entrou. Priscila. Priscila, tu nos ouve? Oi, Priscila. Gente, se não abrirem a câmera nem falarem nada, eu vou desconectar a pessoa, tá? Porque uma das coisas que eu prezo aqui também é pela nossa segurança, tá? Então, já tive casos, não meu, mas de amiga que teve reunião invadida por pessoas aleatórias, assim, né? Então, Pri, se tu puder dar um alôzinho pra gente, abrir o microfone ou abrir a câmera. Em 3, 2. Bom, vamos seguindo. Rose, tu ia falar alguma coisa? Sim, eu ia falar. A Priscila quer se manifestar aí primeiro para a gente ficar tranquila? Depois eu falo. Eu ia dar boa noite, gente. Só queria dar boa noite. Eu não queria parecer porque eu tô um pouco com orelhas inchadas. Ai, tá bom. Mas só de ouvir Mas tua voz aí já. eu quero participar da reunião, não queria aparecer, não. Tá. Se tu quiser trazer alguma consideração também, tá? Só abrir o microfone e falar. A gente tava comentando aqui, né? O que que a não maternidade nos traz de coisas boas, de desafios. Então, se tu quiser compartilhar tuas impressões, também fica à vontade, tá bem? Tá bom. Rose. Então, retomando, que é uma coisa que você me falou aí, que eu sempre tenho esse receio dentro de mim. Claro que nós aqui somos todas mulheres adultas, somos responsáveis, né? Então, jamais essa reunião seria para fazer uma apologia, né, contra as pessoas que querem ter filhos ou alguma coisa do tipo. Mas isso me incomoda de certa forma, por quê? Porque a gente está sempre tendo que falar isso. Olha, eu não tenho nada contra quem quer ser mãe. Sempre tem que estar falando isso, né? E por que que as pessoas sempre se acham no direito de estar julgando a gente só pelo fato de a gente não querer ser mãe, não vai interferir na vida de absolutamente ninguém, a não ser do marido, né, de quem é casada. Mas, por exemplo, a maioria das minhas amigas, acho que 80% delas são mães, né? Então, assim, todas as vezes que elas falam que tá grávida, alguma coisa, eu fico muito feliz, porque eu respeito a vontade delas, eu gosto de criança, mas não minha, né? Não quero ser mãe. E tá tudo bem, e elas não pensam, eu não vou falar para Rosevane que eu quero ser mãe para não ofender ela. E não ofende, não precisa mesmo. Mas eu tenho que estar ressaltando sempre isso.
olha, eu não quero ser mãe, mas eu não quero te ofender. Ou se eu vou repostar alguma coisa da sua página, né? Da página da Felizes Sem Filhos, que eu gosto também. Aí eu não reposto porque é aquele receio, poxa, eu vou ofender fulana. Eu vou ofender fulano pela minha, né? Uma decisão minha e do meu marido que só cabe a nós dois e a mais ninguém. Então, assim, eu não sou tão positiva, otimista como você, Niri, com relação a que um dia as pessoas vão entender porque não vão. A gente tem que estar se desculpando, se justificando com medo de ofender alguém por uma decisão nossa que não cabe a mais ninguém, não vai interferir na vida de absolutamente ninguém, a não ser na nossa e do marido de quem é casado. Então, é uma coisa que eu fico sempre ali indagando, né? E aí, poxa, um ponto aí de interrogação que eu não gosto, né, desse lado, por ter sempre que achar que eu vou ofender. Então, ter essa preocupação. E as pessoas não têm essa preocupação, porque não devem ter. Da mesma maneira, nós também não deveríamos. Mas se a gente não tem, a gente é taxada de várias coisas, né? Fica aqui a minha indignação com relação a esse tema. Então, no caso, a não maternidade traz preocupação e faz a gente passar raiva de vez em quando. Mas, assim, É isso importante, é importante eu falar do Rose, porque quando a gente fala, por exemplo, que a não maternidade traz a violência simbólica, a gente também pode falar sobre a violência psicológica, né? Porque isso é uma forma de violência psicológica. Quando um médico nega o direito da mulher de se esterilizar, ele está praticando uma violência psicológica. Quando eu falo que você não vai ser feliz porque você não vai procriar, eu estou praticando uma violência psicológica, porque eu estou tentando fazer com que você se diminua para entrar num estereótipo feminino. E o pior de tudo, que eu acho, o pior e o melhor, eu não sei se, com todo respeito aqui também, quando a gente fala, por exemplo, sobre quais mulheres não querem, não estão, estão preferindo pela não maternidade, eu estou falando de mulheres que têm uma carreira. E as que não estão construindo uma carreira? Como é que está a vida dessas mulheres? Eu estou falando de mulheres que são, de uma certa forma, com todo respeito, não estou falando sobre o termo pejorativo, de mulheres instruídas. Porque eu tenho a concepção da feminilidade que é casar, ter filho e tudo mais. A partir do momento que a mulher fala que não, essas mulheres fazem o quê? Elas estudam, elas trabalham, então essa vida profissional, acadêmica, bem-sucedida, faz com que elas sintam a plenitude não, porque a minha psicóloga favorita, a minha psicanalista favorita falou que não existe. Então, elas vão buscar aquilo que mais favorece o ser delas, né? Eu falo muito sobre o ser aqui, é que eu estudei Freud nessa madrugada, gente, então eu tô assim, ó, uma coisa. Mas, o que eu quero trazer com isso? Por que a não maternidade ela traz esse pensar, traz o pensamento do eu não quero ser mãe porque um filho exige responsabilidade, eu não quero ser mãe porque eu quero construir uma carreira, eu não quero ser mãe porque o mundo ele tá, né, cada vez mais caótico, ele tá cada vez mais violento. Então a gente tem esses pensamentos. Não estou falando que as mães não pensam, não é isso. Eu estou falando que às vezes a ser mãe te coloca numa bolha que faz com que você viva, a sociedade exclui ela e faz com que ela viva naquela bolha. Então, é importante a gente saber disso, porque ao mesmo tempo que o índice da não maternidade cresce, o índice de crianças que não são registradas pelos pais também. O nível de pobreza no Brasil também. E eu não sei, a Rose queria falar. Ah, não, achei que tinha aberto o microfone. Mas é bem isso também, né, Carol? Essa violência psicológica, né? Às vezes até um terrorismo, né, que fazem com as mulheres. E tem vezes que vai para o desrespeito completo mesmo, das pessoas boicotarem os contraceptivos, né? O cara tirar o preservativo na hora do vamos ver, de pegarem as pílulas, trocar ou botar fora, né? Então, isso é um tipo de violência. E eu acho que isso deveria também ser mais
enquadrado, né, pela justiça. O problema é que às vezes a mulher não tem como provar que aquilo aconteceu, né? Por exemplo, ali agora, né, foi aprovada aquela lei que tirar o preservativo é crime e tal. Mas como é que a mulher vai provar, né? E até Se mesmo a com questão da provas, imagem. quando ela tem provas, por exemplo, ela foi estuprada, ela tem provas, já é difícil, né? Imagina tu conseguir provar que o cara tirou um preservativo no meio da transa, né? E até pela imagem dela, né? Porque, assim, como é que você vai, assim, no sentido jurídico mesmo, a doutora Rose está aí para nos ajudar, uma mulher vai denunciar o marido por, né, por ter, ou o companheiro, ou o ficante, por ter tirado o preservativo, a sociedade vai cair matando em cima dela, vai cair matando. Eles não vão pensar, nossa, né, infelizmente ele é o errado. Não, né? Vamos falar assim, nossa, mas é o sonho dele. Ai, mas coitadinho, é o sonho dele. Pois é, meu bem, mas quando ele parir, quando ele. Daí eu vou acreditar no sonho. Por enquanto, não. Sim. E o que mais aí que a não maternidade nos traz? Pri, não quer trazer tuas considerações? Pode falar pelo chat ali também, que a gente. Eu acho que também no caminho da não maternidade, que a Tati trouxe também, acho que mais alguém, traz essa questão da dúvida, né? O caminho da não maternidade, ele traz essas dúvidas. E pensar assim, eu não quero agora, mas será que depois eu não vou me arrepender? Tem muita mulher, né, que tem essa inquietação de que, depois vai passar o prazo e daí eu não vou ter, vou me arrepender. E também assim, falar, não, mas eu estou decidida agora. Só que também tem aquela faceta, nós não somos as mesmas a vida inteira, né? Eu acho que é nisso também que os médicos se baseiam para negar um pedido de esterilização. Mas daí é aquela coisa, né? A mulher é adulta e ela tem total capacidade para decidir e arcar com as suas consequências, né? E assina termos e tudo lá que ela vai arcar. Mas é um caminho muitas vezes de dúvida, né? Tem mais de uma seguidora, inclusive, que estão passando assim por pressão do marido, sabe? Do marido querer ter filho e elas não quererem, mas também não terem certeza que não querem, e daí ficam naquela angústia, naquela dúvida. Então, assim, ao mesmo tempo que pode ser, como eu falei, né, um caminho muito libertador e tranquilo para muitas. Depois que eu decidi, me bati o martelo, nossa, foi assim uma libertação, né? Mas para quem fica preso nessa dúvida ou fica preso no mas e se, né? Sempre escolhe um caminho, mas fica pensando mais esse o outro, mais esse o outro, é um fator de angústia também, né, da não maternidade. Então, as pessoas elas têm que estar atentas para procurarem recursos daí para se trabalharem, se conhecerem e poderem tomar uma decisão o mais perto do 100% possível, né? Que tem, por exemplo, eu estou 100% certa que eu não quero ter, né? Mas tem mulher que está no 80%, né? E daí fica no 80%. Mas daí, assim, ó, cara, eu estou no 80%, ok, vou bancar esta decisão, né? E ficar mais tranquilo, assim, com o que deixou para trás. Porque no caminho da maternidade, a gente deixa de viver muita coisa, né? Porque deixa de lado uma possibilidade de vida que a gente podia ter. E na não maternidade também. E não é só para a não maternidade, decide não ter filhos, a gente deixa para trás a possibilidade de ter mãe, de ser mãe, e de tudo que aquilo poderia, né, hipoteticamente nos proporcionar, porque a gente não sabe, né? Assim como qualquer outra escolha de profissão, de cidade que a gente mora, né? Então, quando a gente escolhe alguma coisa, de largar o EC e bancar aquela decisão e procurar ser o mais integral possível, né? Mais feliz possível dentro daquela escolha. Eu acho que isso traz um certo conforto também, da gente poder decidir que a gente vai fazer o nosso melhor dentro daquele contexto que a gente vive, dentro do que a gente escolheu. Então, eu não sei, eu vejo assim também as mulheres, pelo que eu vejo de vocês e vejo das seguidoras, assim, o pessoal que já decidiu mesmo não ter filho, eu vejo uma segurança muito grande, sabe? Que às vezes não se vê assim com outras coisas.
Eu acho que isso muito é desse negócio do autoconhecimento, da realização, né, das coisas que a gente veio falando até agora. Não sei se faz sentido para vocês ou não. Se alguém quer Faz trazer mais. sentido. Na maternidade traz paz também. O poder do não. Antigamente, naquela época, a mulher era escrava do homem, né? E da família, de casamento arranjado, e ser dependente do homem, e obrigada a ter filho. Não é que isso foi abolido, ainda existe, né? Mas é raro. Atualmente, o sistema está atualizado, né? Uma escravidão atual. A E gente a acaba aqui numa doutrinação, né? Num A cabresto. doutrinação. A paz que muitas vezes até a Vi fala, tem um livro da Elizabeth Badinter, eu acho, se eu não me engano, que fala sobre o mito do amor materno. Muito legal, muito bacana. E quando você vai pesquisar isso sobre a não maternidade nas relações conjugais, os casais que não têm filhos, a Ana Beatriz Barbosa, se não me engano, ela é uma psiquiatra, é Ana Beatriz o nome dela. Eu não sei o sobrenome, não vou nem arriscar para não passar vergonha e não ser desrespeitosa também com o nome dela. Mas ela tem um podcast que ela fala sobre os casais que não têm filhos. Eles são mais seguros também. Eles são mais unidos, eles são a maternidade, ao mesmo tempo que ela pode unir, ela pode desunir um casal. Ela traz muito cansaço à mulher. Então a mulher começa a ter aquela situação aquela situação de ranço mesmo, vou falar em relação ao marido, e que distancia o casal. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a maternidade, a maternidade em si, ela passa a ser vista como um problema. E a não maternidade, no sentido do casal, é muito mais desenvolta do que a maternidade em si, que não deveria ser, né? Deveria ter pelo menos uma igualdade ali. Mas a não maternidade traz essa paz também, essa leveza aos relacionamentos. E principalmente quando o casal já se conhece, que sabe que alguém ali não quer ter filho, ou dos dois não desejam a concepção. Com relação a casar, eu não sei quais de vocês são casadas, né? Eu vou até dar um conselho, se alguém não for, eu sou casada há 4 anos e o relacionamento todo foi 7, né? Namoro, noivado, depois casamento. Então, assim, um conselho que eu dou é conversem antes. Tem que ser pauta, né? A maternidade. Por quê? Porque é o jogo honesto. Né? Tem que ser honesta com o parceiro. Então, da mesma forma que eu preciso que a pessoa me compreenda, eu também preciso compreendê-la. Então, o casamento é muito sério, assim como a decisão de não ter filho, né? É uma coisa muito séria. Eu, pelo menos, vejo o casamento como para sempre. Então, se eu quero viver para sempre com uma pessoa, eu tenho que ser o mais honesta possível antes de me casar com ela. Então, antes do casamento, meu marido também, ele tem a mesma idade que, na verdade, ele é 2 anos mais velho, tem 32, eu tenho 30, mas foi pauta, né? Nós seremos um casal sem filho. E ao longo dos anos, o que que acontece? Nós temos mais certeza disso. E nós temos contato com muitas pessoas que têm filhos, né? Casais, amigos nossos que com 1 ano de casamento já tiveram filhos. Particularmente, eu acho assim complicado, mas cada um sabe da sua vida. E o que que acontece? A impressão que nós temos é que, às vezes, o casal ele fica difícil de um aturar o outro. Então, o que que eles fazem? Às vezes, põe uma criança no meio, para quê? Porque eles necessitam de um elo mais forte que os unam, sem que esse elo seja de fato o casamento, que era para ser isso, né? O casamento, a gente é família, só sou eu e ele, é só o casal, mas é uma família, para mim, completa. Não precisa de mais ninguém, além da minha cachorrinha, que é a minha paixão, e só. Então, às vezes sem querer ofender ninguém, né? Tô falando com base em experiência nossa, de pessoas assim ao nosso redor, que às vezes parece que elas utilizam o filho como um elo necessário para que eles se mantenham juntos.
como casal. Então, assim, antes de casar, verifique se você ama mesmo, né? Então, eu acho importante a Niri falando do autoconhecimento, a gente, mulher. É importante a gente ter esse autoconhecimento, né? Para que a gente possa saber quais são os nossos princípios, para que só então a gente possa se unir a uma outra pessoa, dividir a vida com aquela outra pessoa para dar certo. A Priscila trouxe aqui no chat, ela disse que não está podendo falar porque ela está com muito movimento na casa, lá onde ela está. E ela disse aqui também, com base nesse teu depoimento, agora, Rose, ela disse, eu vou casar em frente e é um assunto que mais conversar com meu noivo sobre não ter filhos. Ele está consciente. Hoje ele já não quer mais filhos por vários fatores. Então, e ontem eu estava conversando com uma amiga minha, ela disse que foi ela estava num evento, acho que num jantar, que tinham diversas mães e pais e tal. Daí estavam os pais para um lado, as mães para o outro, e as mães conversando. Ela disse que foi o papo assim mais contraceptivo, assim, que foi um bom contraceptivo. Ela ouviu o papo das mães, né? Porque era assim, uma choradeira assim de falta de tempo, falta de disposição, o corpo que não tá legal, sabe? Ela disse, nossa, foi um festival assim de coisas e ela tá nesse processo de pensar se ela vai ter filhos ou não, né? E ela disse aquilo para mim foi muito contraceptivo, assim, porque eu vi que aquelas mulheres não estavam felizes, né? Assim, com plenas e absolutas ali como na maternidade, como muitas dizem, né? Que são. E claro, tem mulheres que, ok, né? Gostam, enfim, e não é que as mães não possam reclamar, mas assim, eu acho que tem muita mulher que entra na maternidade também sem ter noção dos problemas, dos desafios, das questões mais pesadas, assim, que envolvem a maternidade, né? E eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem, mais contato a gente tem com mães, com crianças, aí sim tu tem base para pensar se tu quer ou não quer aquilo, né? E mesmo assim, mesmo mulheres que às vezes têm noção, conviveram com crianças e depois que elas se tornam mãe, elas falam: "Ah, eu sabia que ia ser difícil, mas eu não sabia que ia ser tão difícil", né? Então, são poucas as mães que a gente ouve falar assim: "Ai, não, mas para mim é tranquilo, não, meu filho nunca deu trabalho", né? Então, é isso, das pessoas terem ciência, né, do que a maternidade vai trazer para elas. Fala, Tati. Não, só fazendo gancho, que eu acho super importante isso que vocês colocaram, isso, né, assim, da gente poder parar para pensar. E eu acho que a gente está numa geração que a gente está começando a parar para pensar nisso, de poder, de ter, se a gente vai querer ser mãe, se não, se vai, né, assim, embarcar nessa maternidade, porque eu acho que a maioria das pessoas que são mães, elas seguem um script que elas nem param para pensar naquilo. Eu acho que a gente vai tão na contramão, né, assim, de ter que parar. Eu mesma, se eu tivesse sido mãe, eu teria ido no embalo, assim, numa alienação, seguindo o script da família tradicional, né, de casar, ter filho, papapá, seguir tudo certinho. Então, eu acho que só da gente estar podendo parar para pensar, né, assim, eu acho que já tem uma novidade aí na nossa geração, assim, que eu acho que é importante, assim, que eu acho que não é o comum, né? Eu acho que a maioria do pessoal, principalmente da minha geração, que a gente está nos 40 e tantos, 45, né, Níria? A gente acha que nós duas batemos as idades aqui. Eu acho que a nossa geração não, tipo assim, não teve tanto isso de pensar igual as meninas, né? Assim, a Rose trazendo, a Carol, a Vi, eu acho que a gente não, eu acho que a gente já, né, assim, a gente já tá abrindo um caminho assim. Também não sou tão otimista, eu acho que o caminho é tão duro, tão árduo, tão complicado, que eu não sei se algum dia a gente vai conseguir quebrar esse patriarcado, assim. Mas eu queria falar uma coisa também que vocês colocaram, que a Carol colocou sobre a violência, que a Ani colocou uma coisa na página essa semana que eu fico muito brava, assim, eu da área da saúde, que eu sou psicanalista também, e ela colocou um depoimento, né, de alguém de alguma conhecida que tinha ido, falando que tinha ido ao psicólogo, que a psicólogo, tipo, interfalando, que ela falou, né, que ela não queria ter filho, e a psicóloga falou, não, você não encontrou a pessoa certa,
né? Assim, você ainda vai encontrar, ainda vai. Gente, não aceitem isso, porque o lugar de qualquer profissional da área da saúde, qualquer um, é de neutralidade. A nossa opinião não interessa. Eu não interessa se eu acho que você deve ter filhos, ou não interessa se eu acho que você deve separar, a não ser que seja um caso muito grave, extremo, questão, né, assim, de violência, é questão de neutralidade para cada um encontrar o caminho, sabe? Então, se por acaso vocês trombarem com um profissional assim, não embarquem nessa, não vão, porque não é o lugar da saúde isso. Opinar, a nossa opinião não tem que valer nada na hora de uma consulta, na hora de uma escuta. Porque não é o nosso julgamento, a gente está lá enquanto profissional para poder, com os recursos teóricos, para fazer com que cada um siga seu caminho, tá? Eu fiquei muito brava, né? Sim, Porque eu imagina, acho uma as, violência que a Carol falou. as pessoas elas têm que ter o senso também de que os profissionais, pode ser um policial, pode ser um ginecologista, eles são pessoas que vieram educados de uma cultura, né? Então, assim, quando alguém fala alguma coisa como se fosse uma verdade absoluta, cara, tem que ligar o tino, sabe? O senso crítico, tá? Mas será que isso tem que ser assim? Realmente tem que ser assim? Ou ele tá falando de um lugar lá de experiência da vida dele, né? Isso foi uma coisa que a maturidade foi me trazendo, sabe? Eu acho que quando, principalmente as mulheres, elas são mais novinhas, a Vitória deu a sorte ali de já ter uma cabeça mais aberta, de já ser questionadora e tal. Mas às vezes nós mulheres que a gente é criado nesse sistema mais romantizado de ter que casar, de ter que ter filho, ainda somos criadas, né? Isso eu acho que está mudando, mas talvez na nossa geração a gente não veja uma grande mudança, talvez a Vitória veja mais, né, no decorrer da vida dela. Eu vejo que está mudando, porque a maternidade é como se fosse um marketing, né, dos famosos. Aí as pessoas olham, acham aquela ilusão, que é tudo mil maravilhas. É quando tem um famoso que não quer ter, aí chove críticas neles. Ai, triste isso. E a gente ouve assim, mas sempre foi assim, né? A tua bisavó teve, tua avó teve, então não sei o quê. Mas daí eu me pergunto, será que se elas tipo, pudessem escolher naquela época, elas teriam aquele tanto de filho que elas tinham, né? Então, e hoje em dia isso nem seria possível, né? Uma mulher ter 8 filhos, como a minha avó teve. Imagina nos dias de hoje, né? Criar 8 filhos é uma coisa. Se um já é difícil, dois, imagina 8. Então, eu acho sim que as coisas vêm mudando, né? Aos poucos, de geração em geração, assim, porque se a gente for pensar na época das nossas avós, elas não tinham escolha, elas não tinham métodos contraceptivos, né, disponíveis. Ali começou na década de 60, mas nem todo mundo tinha acesso a isso, era uma coisa muito cara, muito elitizada, né? Então, hoje em dia também falta informação, embora assim, tenha informação disponível para as mulheres, o saber interpretar uma informação é outra situação, né? Que quando as pessoas não são educadas para conseguir interpretar, né? Por exemplo, vai tomar um anticoncepcional, a pessoa não consegue, tem gente que não consegue entender o que está na bula, sabe? Então, gera muita confusão. E se agora falando de método, né, a Priscila botou aqui no chat, falar se existe algum método 100% seguro, eu acho que 100% seguro, acho que não existe, né, sempre tem um índicezinho de falha, mas ali a laqueadura, como ela mesma colocou, é um método bem eficaz, né? O DIU também, enfim. Mas então, o caminho da não maternidade também nos traz isso, né? Essa busca por contracepção, né? Qual que é o melhor, qual que mais se adapta para mim, e também esse entendimento de que um método não é uma receita de bolo e não serve para todo mundo, né? Por exemplo, eu não posso com coisas hormonais, eu já tentei pílula, eu já tentei anel vaginal, eu já tentei DIU hormonal, nada, sabe, para mim, Niriane, eu tenho reações horríveis com coisas hormonais dentro do meu corpo. Já tem pessoas, por exemplo, usam o DIU Mirena, que é hormonal, e, nossa, super se adaptaram e estão felizes e contentes, né? Então, eu acho que também esse caminho da não maternidade e essa busca pela contracepção também me trouxe um autoconhecimento sobre o meu físico, né? O que que o meu organismo tolera, o que que não tolera,
o que que é melhor usar, tanto para mim quanto para o parceiro. Enfim, já tive alergia também a camisinha, daí, tipo assim, tem que, né, ver quais que dá para usar. Então, isso também me trouxe um autoconhecimento, né, de respeitar o meu corpo. E eu sofri, eu acho que uma violência médica nesse sentido também, porque quando eu coloquei o Dilmirena, eu tive endometriose, né? Daí eu fui operada para endometriose. E por indicação médica, eu coloquei o Dilmirena, que é hormonal. E eu comecei, tipo assim, a menos de um mês depois que eu coloquei o Dil, eu comecei a ter um monte de problema. Eu tinha taquicardia, crise de ansiedade, meus cabelos começaram a cair, eu tinha dores que no caminhar me doía meu útero, sabe? Em ter relação, então, eu tinha dores horríveis. Em 6 meses eu fiz três exames de ecografia para ver se não estava deslocado, né? Tava tudo bem, tudo no lugar. E eu aumentei de peso, enfim, assim, foi um monte de coisa, minha libido não existia mais. E eu fui relatar isso para o médico, né? E ele disse: não, mas isso tu deve estar passando por algum problema, de repente a depressão, eu vou te encaminhar aqui para um psiquiatra. Gente, se eu não conhecesse meu corpo e não me observasse, talvez eu estivesse tomando um remédio tarja preta hoje, sabe? Eu fiquei 6 meses com o DIU e deu esse monte de coisa. Eu disse: não, mas isso não é normal. Daí ele me mandou para um cardiologista, por causa do taquicardia que me dava, e para um psiquiatra. Daí eu disse: não, eu vou em outra médica. Aí eu fui em outra médica e ela tentando também me convencer a não tirar o Mirena. E uma coisa ela disse assim: tá, mas e se não for do Mirena, tu vai tirar, não sei o quê. Eu disse: sim, se não for, eu vou saber que não é, né? Eu vou tirar, vou saber que não é e posso botar de novo. Agora, se eu continuar com isso, eu jamais vou saber se é do Mirena, jamais vou saber, eu sabia que era, né? Mas eu não vou ter certeza que é do Mirena e vou continuar sofrendo, né? Tipo, com o seio inchado. E assim, ó, só foi porcaria, sabe? Foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida, foi colocar o Mirena. E para mim, né? Porque eu sei que tem gente que se adapta. E daí eu disse, daí teve uma hora que eu deixei ela falar. Ela ficou falando, 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 daí eu só olhando para ela. Daí teve uma hora que ela se deu conta. Daí ela disse assim: ai, tu não veio aqui para pedir opinião, né? Tu veio aqui decidida a tirar. Eu disse: sim, eu vim decidida a tirar. Daí eu, né, fui lá para a mesa e ela tirou. Mas, tipo assim, é aquela coisa do profissional não respeitar a nossa opinião, a nossa decisão, sabe? Se eu tirasse e não fosse do Mirena, o problema ia ser meu, sabe? Eu tava ali decidida para tirar. E assim, eu achei que depois que eu tirasse ia demorar, sei lá, umas 2 semanas para começar a me sentir melhoras. Gurias, no outro dia eu não tive mais nenhuma crise de taquicardia. Porque todos os dias eu acordava, meu coração parecia que ia explodir, sabe? E já não tive mais, as coisas começaram a normalizar, uns diazinhos depois minha libido já voltou ao normal. Outra coisa que tinha sumido também é a minha lubrificação, não tinha nenhuma, nada, zero, gota. E foi eu tirar o Mirena também, já voltou tudo normal, né? Como eu me conhecia. Então, isso fica o recado para as mulheres também, sabe? Se observem, conheçam o seu corpo, os seus padrões, né? Claro que a gente não é sempre uma constante, mas a gente tem um determinado padrão. Então, eu sabia que aquilo não era normal. E não tinha motivo nenhum, assim, para eu estar em depressão, para eu estar em, sabe, coisa que o médico queria. Aí, imagina se eu fosse no psiquiatra. Eu ia chegar lá, relatar os sintomas, ele ia me dar um ansiolítico, nem ia associar o Mirena, né? E eu ia estar tomando um ansiolítico, um regulador cardíaco lá, sei lá o quê, para tratar uma coisa que estava sendo causada pelo DIU, né? Então, é isso. Procurem se conhecer. E nessa questão de contraceptivos também, o que não, vocês notarem que está saindo um pouco do padrão, já desconfiem, né? E testem. Tipo assim, eu, na verdade, também eu fui testar. Eu vou tirar o Mirena para testar se é para ver se é dele, embora eu tivesse 99% de certeza que era disso, né? Mas da gente se permitir testar, e os médicos e profissionais não têm que estar nos dizendo se aquilo, né, tipo assim, ditando sem o que a gente tem que fazer. Eu acho que é um diálogo, né, entre paciente e profissional. Enfim, a conversa descambou agora
para os métodos contraceptivos, mas também é bom a gente falar sobre isso. Eu quero fazer, já teve um bate-papo, né, que eu trouxe a ginecologista, uma amiga minha, para conversar, né, com a gente, foi bem legal, tá lá no YouTube, quem não assistiu, assista, porque tá demais aquele bate-papo, tá? E quero trazer ela de novo um dia também para a gente falar, continuar o papo da contracepção, né? E ela fala muito isso. O médico, ele tem que ouvir o que o paciente está trazendo, né? Porque as pessoas são diferentes. Ninguém, não, um organismo não vai responder a um tratamento da mesma forma que o outro. Então, o médico também tem que aceitar, mesmo que seja raro aquilo, né? O médico também tem que aceitar que existem exceções, né? No caso, ela falou que eu estou, acho que em 2% das exceções, assim, que não tolera hormônio nenhum, sabe? Então, imagina se eu ficasse seguindo, ah, não, mas o médico está falando, então eu ia ter uma qualidade de vida péssima, ia viver infeliz e talvez realmente entrar em depressão. Então, neninhas, já estamos aí quase 1 hora de papo. Vocês querem trazer mais alguma coisa sobre o que não a maternidade traz? Fala, Rose. Só entrando nessa pauta, né, dos profissionais da área de saúde, então, profissionais como a Tatiana são raros, infelizmente, apesar de, né, teria que ser o contrário, mas olha, nós, por exemplo, já tem 9 anos que eu tomo anticoncepcional, então eu já não sabia mais como era o meu corpo sem anticoncepcional. E aí começou a surgir, né, diversos problemas no meu corpo, e aí eu e meu marido muito preocupado com isso, mas a gente, como nós não queremos ser pai de jeito nenhum, né, a gente não vacila, como dizem por aí, de jeito nenhum. Então, aí eu falei, não, eu quero fazer fugiu o nome da palavra? A laqueadura. Criador. Isso. Nenhum médico quis fazer a laqueadura em mim, ainda que totalmente particular, né? Nem aqui da cidade onde eu moro, nem da cidade vizinha, nem da capital do Tocantins, né? Que é o estado mais próximo aqui de mim. Então, não quiseram mesmo, nem que for 100% particular. Aí, a vasectomia, né? A gente partiu para a vasectomia do meu marido, que era a outra alternativa, e ele sempre quis por ser menos agressivo para mim, né? Então, não achamos em Conceição, em Redenção também não. Depois de 3 consultas com médicos diferentes em Palmas, na capital do Tocantins, foi que nós encontramos um médico sensato, né? Que foi uma consulta assim, incrível com ele. Não forçou, não perguntou, só falou: ó, não, tá tudo certo dentro da lei, vamos fazer. E aí só me mandam aqui o laudo da psicóloga, e aí eu tenho 2 amigas psicólogas, pedi indicação para elas, elas não quiseram dar indicação de nenhuma psicóloga para fazer o laudo para nós. Aí eu fui no grupo que eu tenho aqui, aí eu pedi lá, meninas, me indiquem psicólogas. Aí que me indicaram, né, uma psicóloga, aí que ela aceitou, aí ela fez a consulta com meu marido e deu o laudo. Então, só para vocês terem uma ideia, que quanto mais a gente mora aqui, ó, para os interiores, mais difícil fica. Talvez esteja um pouco mais desenvolvido aí para a capital, né, para os grandes centros. Agora, aqui para o interior, ainda é um negócio que precisa progredir bastante. Então, a gente sofre muito, né? E aí, até uma colega questionou: ah, mas você é advogada, faça valer seus direitos. Eu falei: não, gente, a questão é a demora, né? Então, assim, eu, Rosevane, não vou lutar contra toda uma cultura que tem aqui e esperar toda a demora de um judiciário. Então, eu prefiro mil vezes ir para outro lugar mesmo, ter que passar por isso, e fazer, e estar com a minha vida e do meu marido tranquila, né? Do que ter que lutar contra um negócio que eu não vou dar conta. Não- a gente precisa ser consciente também quanto a isso, né? Então, é uma coisa que sofre, e eu acredito que aqui no interior a gente sofre mais. Eu e meu marido, nós passamos por tudo isso. E não é nada de plano, era tudo particular, mas não quiseram mesmo, por achar que nós estamos errados e que nós temos que nos enquadrar na vida que eles querem para eles. Sim. Isso já é complicado nos grandes centros, né? O interior ainda, né?
demora um pouco mais de tempo assim para se atualizar, tanto na cultura quanto tecnologicamente, enfim, outras coisas, né? Então, isso é uma luta da gente também, que a não maternidade traz lutas, que a gente tem que abrir mata-facão, né? Mas, assim, eu sou agradecida por estar num momento histórico em que a gente, a trancos e barrancos, pode decidir. E o que eu mais quero ver, assim, é mulheres tendo acesso a esse tipo de informação, de que elas podem escolher outros caminhos. E eu acho que com isso também, quanto mais gente tomar a ciência e exigir seus direitos, aos poucos também o lado de lá vai ter que se adaptar de alguma forma, né? Então, claro, às vezes eu já trouxe isso aqui uma vez, por exemplo, se o médico ele segue alguma religião, por exemplo, que impede ele de fazer esse procedimento, ok, né, mas ele é livre para isso, né? Agora, o que ele não pode fazer é, tipo, negar informação. Por exemplo, essas psicólogas que não quiseram indicar ninguém. Cara, ela não quer fazer, sabe? Mas ela não pode responder pela colega, ela não sabe se a colega dela vai aceitar ou não fazer. Então, assim, poxa, uma indicação, sabe? Aí já é sacanagem, né? Então, é isso, a gente tem que ir conscientizando, conversando, se justificando, né? Coisa, a gente não deveria ter que se justificar, mas a gente ainda está num momento em que eu acho que quanto mais argumentação bem embasada a gente tiver, a gente tem sim o potencial de mudar consciências, né? Já passei por isso, assim, de pessoas que eram contra da maternidade, digamos assim, e em conversas e coisa, a pessoa foi abrindo a mente, sabe? Mas quem sabe pode ser diferente, para a realidade, né, da outra pessoa, isso e aquilo. Então, eu gosto muito de conversar sobre isso. Eu acho que eu me vejo, né, num papel social fazendo esse tipo de conversa. E uma pessoa no mundo que eu mude a consciência, ela já pode ajudar a mudar outras consciências. Então, a gente está num plano. Às vezes, a pedrinha na água que a gente joga, a gente não sabe a onda, né, que ela vai criar depois. Então, é esse trabalho que eu acho que nós estamos fazendo aqui. E a cada bate-papo eu fico muito feliz, né, de estar aqui com vocês e a gente trocando essas ideias todas. Mais alguém quer trazer alguma coisa? Niri, eu vou ser repetitiva aqui. Mais uma vez, eu gostaria de ressaltar a importância dos canais sobre a recusa de um direito que é de quem vai nos ver, quem vai nos escutar, em caso de recusa de qualquer procedimento, tanto para homem quanto para mulher, de laqueadura ou vasectomia, seja esterilização, salpingectomia também, por gentileza, acionem a ANS, reclamem sobre esses médicos. Os artigos, em torno ali do artigo 20 ao artigo 30 do Código de Ética Médica, é direito do ser humano, um atendimento humanizado, sem críticas, sem julgamentos. Inclusive, a doutora Rose sabe que a gente tem a OAB, nosso código de ética, então todo profissional também tem. Caso você se sinta ofendido, caso você se sinta violado, acione o Código Regional de Medicina, acione o CRM, isso é muito importante, seja o CRM, eu acho que tem o CFM também, que é o Código Federal de... desculpa, é o Código Federal de Medicina, né, que fala? Regional Federal de Medicina, alguma coisa nesse sentido. Se for pelo plano, por gentileza, também gostaria de falar que liguem na ouvidoria, contem o caso de vocês. É muito sério o que acontece. E eu não estou nem falando só na nossa questão da não maternidade, mas é muito sério, é uma situação muito séria onde os profissionais, eles parecem que renegam os nossos direitos. Eles negam os nossos direitos. E é muito importante que os veículos de comunicação saibam disso, para que possam até mesmo orientar e talvez dar um retorno para esses pacientes que sofrem dessa falta de sensibilidade médica. Não são todos, Tati, com todo respeito, você é psicólogo maravilhosa, que a gente adora. Mas tem também o CRP, caso os psicólogos venham até mesmo com questões religiosas, que é proibido pelo Código de Ética da Psicologia, é proibido, não pode, independente se você tem uma religião ou se você, né, segue
uma determinada religião, você não pode trazer isso para paciente nenhum, porque é uma questão pessoal e não é o caso aqui numa relação médico-paciente, que é uma relação profissional. Então, ligue na ANS, converse, peça para a ANS achar um médico para você, indicar um médico para você que possa te laquear, que possa te esterilizar. Se o médico que a ANS negou, que a ANS te indicou negar, é direito teu também achar outro médico e pedir para eles procurarem até o teu direito ser resguardado e confirmado por meio de qualquer procedimento médico que você venha fazer. A Rose caiu. Mas depois ela vê na gravação, né? Então, denunciar tanto para os conselhos, né? Pessoal da medicina, da psicologia, assistência social também, às vezes tem uns casos, assim, de querer induzir, né, a pessoa. Tem os canais também no Instagram, que é o Laqueadura Sem Filhos, né, da Patrícia Marques. Também ela atua nessa área, ajudando a mulherada a conseguir seus direitos. E também procurar apoio das amigas, das nenas, né? Que às vezes a mulher ela acaba cedendo à maternidade por ela não encontrar apoio, né? A gente também precisa de uma rede de apoio, né? Não se sentir sozinha. O ser humano ele é um ser gregário, ele é um ser social, ele precisa de relações. Então, tem gente que às vezes acaba caindo, né, cedendo, mesmo não querendo ter filho, acaba tendo filho para se sentir pertencente a algum ambiente, alguma coisa, né? Então, da gente procurar se apoiar, grupos, enfim, esse bate-papo, né? Também, nos bate-papos também é um momento da gente ter essas trocas, e eu vejo que o pessoal é bem receptivo, assim, né? Até nos grupos de WhatsApp ali, é bem ativo, né? Tem dias que eu olho, assim, tem 500 mensagens, eu não consigo acompanhar tudo, né? Mas é um bom meio, assim, da gente se relacionar com não-mães e tá aí se fortalecendo no nosso caminho, na nossa decisão. Então é isso, Nenas. Vou encerrando por aqui, né? Porque eu tenho um compromisso daqui a pouquinho também. Já temos aí 1 hora de papo. E eu queria agradecer de novo de coração pela presença de vocês. E espero ver vocês, né, no bate-papo de novembro, de dezembro, se possível. Que ano que vem eu acho que eu não vou fazer esse mensal, né? Como a gente está tendo. Vou fazer um pouquinho mais espaçado e sem data marcada, assim, que eu divulguei um calendário no início do ano, que depois eu vi que algumas coisas não puderam se concretizar, né? Mas vamos aproveitar aí esse ano, ainda temos mais 2 para a gente curtir juntas. E é isso. Agradecer. Se alguém quiser falar mais alguma coisinha agora aqui também no final. Como é que foi para vocês esse encontro de hoje? Não pode falar? Eu Pode. sempre agradeço a sua página também, porque é isso. Apesar da gente estar questionando algo, é muito solitário esse caminho dessa decisão da não maternidade, né? Porque a maternidade é tão comum, tão alienante, esse caminho é tão eu achava muito solitário, e sua página me ajudou muito, né? Não me sentir sozinha, à medida em que eu fui vendo, olha, tem outras pessoas também que pensam como eu falei aqui uma vez, né? Eu me senti um ET de não estar, de estar pensando e não querer ser, e aí você poder reconhecer esse pertencimento, sem dúvida, eu acho que essa representatividade é fundamental, e eu sempre agradeço sua página, né? Que eu a encontrei no meio do meu processo, e eu amo as nossas conversas, eu acho que a gente sempre avança um pouquinho, eu adoro estar aqui. Acho que é fundamental. Sim. A Priscila está dizendo aqui pelo chat que ela concorda contigo. Sim. Hum, Vitória, Carol. eu quero agradecer a Miri por esse encontro maravilhoso com vocês, essa troca de conhecimento. Eu aprendo a cada encontro. E eu também, eu estava procurando, quando eu decidi, lá no Instagram, aí eu achei Niri. É isso. Obrigada, Vitória. Carol, quer dar uma palavrinha aí para nós? Meninas, eu vou encerrar com uma frase de Beauvoir que eu acho muito legal, que é que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância, já que viver é ser livre. Que sejamos todas livres,
que nos nossos direitos sejam respeitados. Niri, você mais uma vez é maravilhosa, obrigada pela página. Somos necessárias, como diz a Niri. Muito obrigada, é maravilhoso sempre estar aqui com vocês, ouvir vocês, é uma construção de uma admiração e histórica também para mim, muito boa. E então é isso, obrigada mais uma vez, e o que precisarem, estamos aqui. E é isso aí, estamos fazendo parte de um momento histórico, né? Porque eu acho que nunca se falou tanto, ainda não, embora nos fale tanto, mas nunca se falou tanto de não maternidade como vem se falando, de artistas saindo do armário, inclusive, né? Repórteres, artistas, pessoas públicas falando sobre esse assunto, né? Que tem a Thalita Rebouças, Ana Paula Padrão, a Alexandra Martins, tem uma galera, a Maju, né? A Paola Maju também, né? Coutinho. Hã? A Paola Oliveira também, a Paola Paola. Oliveira. Então, tipo assim, eu vejo que de uns 2 anos para cá, de um ano para cá até, eu acho que vem aumentando bastante, né, a incidência nesse assunto. E é isso, eu criei a página justamente para encontrar as iguais, né? Eu pensei, deve ter mais mulher aí solta pelo mundo que também não quer ser mãe, não sou só eu, né? Então, E até do lado masculino também. também tem seguidores masculinos ali no canal, e às vezes eles pedem, faz conteúdo para os homens, não sei o quê. Só que assim, meu foco é o feminino, sabe? Eu acho que o nosso caminho é bem mais espinhoso do que o deles, né? Então, meu foco é na gente, né? Nas mulheres. E agradeço mesmo de coração por vocês estarem juntas aí nessa caminhada. Tenho muito carinho, né, pelas pessoas que acompanham, que vêm, que conversam, que estão aí para ajudar na causa, né? Para se ajudar e ajudar os outros. Então, é isso. Obrigada, Nenas. Eu deixo um UPA bem apertado para vocês e nos vemos no próximo encontro ou nos canais aí do Não Nasci para Ser Mãe, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram. Tá bem? Beijo.